Olá, mais uma aula no nosso curso Desmonte de Rochas com Explosivos e hoje nós vamos falar sobre o relatório de fogo e planilhas. E para isso eu quero começar com essa imagem, onde eu quero falar com vocês da importância, tá? Isso eu venho falando em várias aulas, para você ter a documentação dos testes, de tudo. Tá? Então, os relatórios, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque através deles você consegue fazer a análise do que está dando certo, do que não está dando certo, se você está mantendo uma média adequada, se está havendo muita variação no seu trabalho de desconto e tal. Então, relatórios são importantíssimos. E hoje nós temos aí uma gama enorme de ferramentas. Tem o Office, onde você pode usar o Excel, pode usar o PowerPoint, uma série de outros aplicativos aí, que você pode trabalhar esses dados e ter o resultado ali na palma da sua mão, assim, para uma análise profunda e para tomada de decisões. Então vamos começar aqui com uma planilha bem básica e simples. É uma planilha aqui de uma malha de duração, onde nós temos as coordenadas x, y, o topo da bancada e a base. E aqui nós temos o quê? A profundidade que deverá ser furada para o desmonte. Tá? Vocês podem ver aqui, essa malha são 19 furos, e aqui nós temos C20 até C27 seriam pontos na crista para a referência, e o P28 nada mais é do que a praça, ou seja, o banco inferior, que é a cota tomada como base para esse cálculo. E aí, continuando, nós temos aqui uma outra planilha, e essa aqui está acompanhamento anual de desmonte, médias. Tá? Mas você pode fazer isso mensal, semanal, diário até, para você acompanhar o que está acontecendo. E para que mais? Tá? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui número de furos. Então, essa planilha aqui, nós estamos com 6 meses. Aqui eu tenho uma média de 672. Agora, olha aqui, metros perfurados. Uma média de 4.776. Ah, Carlos, e daí? O negócio é detonação. Tá certo, companheiro, mas se não furar, você não detona. E isso aí serve para você já trabalhar a quantidade de material de extensão que você vai precisar para o próximo ano. Então, no orçamento que você vai fazer, esse número aqui tem uma importância muito grande, porque através dele você tem a vida útil de uma haste, a vida útil de um bit, a vida útil de uma luva, de um punho. Então você vai calcular o quê? Quantidade de haste que eu vou precisar, quantidade de punho, quantidade de luvas, quantidade de bits. Tá? Então, muito importante isso aqui. Outra coisa, você vê, as malhas, e isso eu falo no decorrer, tá? Ela não tem que ser rígida e absoluta. Então, nós temos aqui, no mês de janeiro, aqui, vocês veem, uma média aqui de 3,28, 7,73. Então, vocês veem, eu gostava de trabalhar com malha alongada. Para fevereiro, 3,10, 7,60, 3,14, 2,95, 2,93, 2,90. Então, muitas vezes você tem que adaptar de um fogo para o outro. E como eu disse, a geologia influencia, uma série de fatores influenciam, e muitas vezes você tem que estar alterando a sua malha para manter a qualidade do seu desmonte. Né? Mesma coisa aqui, tampão, altura de banco aqui. Tá? Outra coisa aqui importante aqui, explosivo acumulado, ou seja, quanto que eu gastei de explosivo aqui em 6 meses. Então, por aqui, eu já tenho uma ideia. Bom, eu tenho que, nos próximos 6 meses, no mínimo, 21 mil quilos de explosivo aí que eu vou gastar. Tá? A razão de carga, importante também, você que trabalha aqui com a razão de carga baixa. Você tem uma série de fatores que levam a isso aí. Então, é muito importante. E aqui, eu quero mostrar para vocês duas coisas aqui. Primeiro, esse relatório de fogo, aqui está só o cabeçalho, mas nós vamos aprofundar um pouco mais nele aí. Então, deixa eu tirar essa caneta. Então, vamos ver aqui nosso relatório de fogo. Essa ParcTR Consultoria é uma empresa que eu tive alguns anos atrás. Tá? Mas vamos ao relatório de fogo,
que é o que nos interessa no momento. Então, o relatório de fogo, ele deve ter o maior número de informações possíveis para depois você alimentar o seu banco de dados e ter dados suficientes para suas análises. Então, aqui o que nós temos aqui, ó, número do fogo, 205,01, número da malha, primeira planilha que nós vimos foi a malha lá. Então, através da malha aqui, eu vou lá na planta da mina lá, jogo aquelas coordenadas, eu vou ver onde é que está essa malha aqui, a data que ele foi realizado, o afastamento calculado, o espaçamento, a altura do banco, o tipo de material, a inclinação do furo e o plano que foi detonado. Número de furos, o diâmetro e a hora da detonação. Detalhe importante aqui, ó. Tá? Você tem aqui o número dos furos, linha, comprimento do furo. Vocês viram que a primeira planilha que eu passei, que foi o levantamento topográfico, tá? Determinando a metragem que deveria ser furada. Então, aqui você tem duas colunas. A do previsto, que é o que a topografia que passa e que deve ser feito, e a perfuração deve fazer dessa forma, te entregar, e o real. E muitas vezes tá, o real não está igual ao previsto. Então, vamos ver aqui, ó, no furo 4 aqui estava previsto 10,20 e o furo tinha só 9,40. No 5, 10,50, 10. E que mais aqui, ó, no 13 aqui, 10,30, 9,70. No 16, 10,20, 9,80. Por aqui você vê que você já vai ter problema com o pé da bancada, a praça da bancada depois que detonar. Porque a furação não está totalmente de acordo com o que deveria estar. Depois você vai ter aqui uma coluna para carga de fundo, onde você vai colocar a quantidade de explosivo. Nesse caso aqui a gente trabalhava com explosivo granulado, então só botava uma banana lá para servir de booster ou de iniciador. Depois vem a carga de coluna, onde era colocado meia banana, tá? Como reforçador também, e o material e o explosivo era granulado. E aqui você tem a quantidade de explosivo que foi colocado em cada furo, o tampão e o total de explosivos. Ok? Temos aqui um espaço aqui em branco, depois outros furos. Por quê? Aí vem a segunda parte do relatório, no final dele. Qual que é a área de fogo, qual que é a tonelagem desmontada, o volume e a razão de carga dada nesse fogo. E no verso dele, você pode ter lá o quê? Um campo onde você vai colocar esquema de carregamento e amarração. Tá? Isso aqui é muito importante. Esses detalhes é o que eu falo. Ah, cara, mas hoje eu tenho isso tudo num tablet. Parabéns. Existem empresas aí, pequenas empresas, que ainda não têm toda essa tecnologia, tá? Se for ver um site da Enaex, um site da Orica aí, acompanhar a tecnologia dele, é uma coisa fantástica. Mas ainda não é acessível a uma empresa de pequeno porte. Você tem uma pedreirinha lá, com uma perfuratriz pequena lá, tal. Aquela tecnologia toda é muito para o que você precisa. E muitas vezes você ainda não está num patamar de ter capital para investir nisso aí, porque isso demanda money. Então, muitas vezes ainda é no papel. No papel, chega no escritório, pega os dados aqui, lança no computador, lançou lá no computador, lançou no tablet, fotografou a sua malha, botou a fotografia lá direitinho, de como foi feita a amarração, não? Você pode jogar o papel fora. Não. Mas, do campo até o escritório, muitas vezes, e na maioria dos casos, eu diria aí que 70% aí das empresas ainda utilizam esse método. Então, aqui eu vou ter, ó, carga por espera. Nós comentamos bastante sobre a importância do retardo. A apostila tem um capítulo completo lá sobre retardo. Tá? Então, tem as fórmulas para cálculo de velocidade da partícula, ou seja, tá completo, está tudo lá para vocês serem profissionais de primeira linha mesmo. Então, a carga por espera, eu vou colocar aqui a distância, qual essa distância. Ah, mas que distância é essa, cara? Essa distância é do primeiro ponto a ser preservado. Por exemplo, no caso aqui,
A distância era do britador, que era a primeira instalação, a primeira construção que tinha mais próxima do fogo. Então, pegava a distância aqui, isso aí você vai lá no computador, lá no seu, na planta da mina, tal, calcula, ou a própria topografia já pode passar isso, ou pela experiência, você já sabe, né, a maior carga e a menor carga, tá, e a carga máxima por esfera. Então, eu poderia estar utilizando aqui até 624 quilos por esfera. Ah, como é que é isso aí? Bom, vocês já viram lá, mas o que? 624 quilos aí, eu somar isso aqui, eu não poderia detonar esses furos todos de uma vez, porque a soma deles dá 831 quilos. Mas se eu pego aqui, ó, vejamos aqui, ó, aqui ainda não dá, tá? 481 quilos. Eu podia detonar aí duas linhas, botar só um retardo aí, detonar duas linhas, porque está dentro do previsto aqui, eu poderia detonar carga mais até 624 quilos. Outro detalhe importante que você tem que ter no relatório, isso aí você tem que analisar, fotografar, filmar. Lançamento, foi bom ou foi ruim? Geração de finos, porque muitas vezes você não pode ter muito fino no seu material. Cada empresa, já falei, cada empresa tem sua particularidade. Tem umas que precisam de material grosseiro, tem outras que precisam de material mais fino. Então você tem que analisar isso aí. Ultra lançamento, teve algum? Se sim, muita atenção, reveja seu plano aí, vejam o que aconteceu para não acontecer novamente. A altura da pilha, nós vimos numa aula aí, os tipos de altura, tá? Isso aqui você não precisa. Se quiser, pede a topografia, vai lá e mede, ou às vezes você mesmo, com o próprio celular aí, um GPS aí, você mede essa altura. Matacos, visualmente você já tem uma ideia. Depois que lavrar tudo, você vai ver o que sobrou. Então é bom anotar esse número também para ver, opa, está gerando muito mataco meu fogo, não está bom. Teve repé? Aqui com certeza sim, porque você viu que teve furos e não estava com a profundidade que deveria. Os tipos de explosivo e a quantidade utilizada, os tipos de acessório e a quantidade utilizada, você vê aqui, ó, retardo de 30 milissegundos, 4 retardos. O letopim, que é o iniciador, 2 peças. Sempre, gente, sempre vai iniciar um fogo com espoleta, estupim. Sempre use 2 peças. Não economiza, não. É muito barato esse negócio aqui para você querer economizar. Eu falo isso porque teve uma época que eu usava um só. E ele falhou. E eu tive que ir lá ver o fogo e colocar um outro. Você nem imagina a gasto que é. Não passa nem sinal de Wi-Fi. Então, usa 2, porque se um falhar, o outro faz as contas. Tá? Razão linear de carga, a média aqui, tá? E uma parte o quê? Para comentário. Então, aqui está, a mina 20, 21, 22 não foram furadas. Como for nessa posição aqui, ó, vocês veem que não interfere muito. O fogo saiu aqui e depois no próximo corrige. Mas imagina que se essa furação está aqui no meio, aqui, ó, ou se está trancada aqui, ó, se esses furos estão pretinho aqui, tivesse aqui no meio, ó, já era problema. O visto aqui a gente prestava serviço, tá? Então, da contratante, o visto. É muito importante esse tipo de relatório. Bom, então está aqui a planilhazinha aqui, que nada mais é do que um cadastro de explosivos. Tá? E eu posso fazer isso aqui para cadastrar uma série de coisas. Vocês mesmos podem criar uma planilha dessa aí. Então vamos pôr aqui, ó, nome de explosivo aqui. Vamos colocar aqui ANFO. O fabricante aqui é o cabo a rabo. Cabo a rabo. Tipo de explosivo. Aí tem aqui, ó, eu escolho o tipo. É um granulado. É o diâmetro do cartucho. Pô, granulado você não tem cartucho. Então você vai considerar o quê? O diâmetro do furo. Mas meu furo é 4 polegadas, aqui pede milímetro. Beleza, vamos aqui, ó. Digito 4, que 101,6 milímetros. 101,6 milímetros. Densidade. Qual é a densidade desse material? Normalmente o alfa aí é 0,80, 0,90. Vamos pôr aqui 0,90. O volume gasoso é 910. Velocidade de detonação, vamos pôr aqui por 3.100. E o preço dele por quilo, R$ 10. Tá, vim aqui, gravei, pronto.
Legal. Ah, legal, cara. E agora, onde é que eu acho isso? Tá bom. Aí eu venho aqui, ó, cadastro explosivo. Então tá lá, ó. Anfo, cabo a rabo, granulado, 101,6, a densidade, tá? Isso é interessante para mim fazer o acompanhamento também de valores dos explosivos. E aí depois eu posso pegar esses dados aí, jogar isso numa tabela dinâmica. Ou seja, você tem uma infinidade de opções para trabalhar com Excel. Ah, uma outra coisa que vocês podem fazer, ó, eu vou criar uma planilha para cálculo do fogo. Vocês veem que no início, na primeira parte desse curso lá, eu ensino a criar uma básica, mas aí, eu quero colocar mais coisa, eu quero colocar o tipo de rocha, então eu tenho aqui, ó, tipo de rocha aqui que eu posso estar trabalhando com ela, tá? No meu caso lá, aí eu tenho que é um gneiss alterado, um gneiss um granito. Vamos botar aqui um granito duro aqui, ó. Tem a velocidade sônica dele, a partir da hora que você seleciona o tipo de rocha, ele já dá a velocidade sônica, a densidade desse granito aqui é 2,8. O diâmetro do furo que eu vou usar lá, o diâmetro é 76 milímetros, ou seja, 3 polegadas. E aí você vai colocando os dados e vai ter depois, ó, calcular dados. Isso são planilhas que vocês mesmos podem criar e colocar aí da forma que for melhor para vocês. Pode ser desse tipo aqui, é uma outra, a mesma planilha com uma outra cara aí, uma outra feição. Eu posso ter ela aqui, ó, desse jeito aqui, ó, também. É furo corretado? Sim. Aí vocês vão ver na apostila lá que tem na parte final do curso lá, onde eu falo de retardo lá também, a influência deles e o tipo de malha que eu vou utilizar, tá? Se tem retardo ou não, se é mais de uma linha ou não. Então tem isso tudo lá e vocês mesmos podem criar essas, essas planilhas aí da melhor forma que atenda a vocês, tá? Os tipos de rocha eu tenho aqui, isso aqui é aquela planilha de apoio para você ter os dados lá. E aqui uma simplesinha, muito básica, onde eu entro com o quê? Com a produção anual. E aí a densidade da rocha, diâmetro do furo, inclinação e altura, e vou calcular o quê? Quanto que eu vou gastar por ano. Então, pessoal, são coisas que vocês podem adaptar aí e vocês mesmos podem criar a planilha aí de acordo com o que for melhor para vocês. Aqui está o guru do Excel. Eu sigo o canal dele já há muitos anos. Já fiz o curso de Excel macros com VBA junto com ele e venho acompanhando ele. Inclusive, ele é um grande incentivador do meu canal. E aqui, ó, eu estou aprendendo também, ó, programar. Eu faço as aulas, leio aqui, vou lá com ele. Então, quer aprender Excel? Vou deixar o link aí para você também. Meu amigo Alessandro Trovato. E nesse curso eu usei informações da Imbel, manuais explosivos e detonações da Imbel. Consultei também apostilas do professor Valdir Costa e Silva, que é uma sumidade em desmonte de rocha, uma referência no Brasil em termos de desmonte de rocha com explosivo, é professor na Universidade Federal de Ouro Preto. O meu querido e antigo manual de perfuração do engenheiro Kurt Hermann, que me acompanha desde 1975. Busquei informações também nos catálogos da Magnum, da Orica, no manual para uso de explosivos da Dupont, que hoje não fabrica mais explosivos, mas tinha um manual fantástico aí. O manual base de utilização de explosivo da Britanite, hoje é Naex, dados de uma apostila que eu criei em 2002, quando lecionava no curso de mineração, e o manual do Blaster da Orica. Então, vocês podem ver que tem um embasamento muito grande assim, em empresas e pessoas com experiência muito grande nessa área. E aqui chegamos ao final do nosso curso. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dar os parabéns por você estar buscando conhecimento e buscando enriquecer o seu currículo e melhorar a sua forma de trabalhar. Desejo a você muito sucesso mesmo na sua vida profissional. Mas você pode ter certeza, algumas pedras no caminho você vai encontrar. Mas aproveite essas pedras para fazer o alicerce do seu castelo. Seja um bom profissional. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho e até a próxima. Breve, novos cursos estarão à disposição de vocês. Minha paixão pela mineração é muito grande. Essa vai comigo até o último dia da minha vida.
Espero que vocês também sintam essa paixão e esse amor pela mineração, porque nós dependemos dela para tudo.